queria declarar esse refrão novamente, sabia? O que está acontecendo com a igreja do Senhor? A igreja mudou? Fala assim, mudou. A igreja mudou. O Senhor não mudou. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Renata falou isso aqui, não é? O Senhor mudou? Não. Então por que muitas vezes eu não me alegro mais para vir na casa do Senhor? Se Ele é o mesmo. Os irmãos, nós temos que entender a Bíblia. Buscar de Deus aquilo que nós precisamos. E quando eu falo alegrei-me, eu estou dizendo de algo que é fruto do Espírito Santo. Eu só posso ter alegria em mim se eu deixar que isso seja produzido em mim através do Espírito Santo, não é através da minha mente. Porque se eu pensar pela minha mente, eu tenho um monte de problema lá fora para resolver, talvez não estaria aqui agora. Sabe, nós talvez não estamos nos alegrando mais para vir à casa de Deus, porque essa casa é sua. É porque talvez tudo aquilo que nós estamos vivendo não nos está permitindo produzir em nós frutos do Espírito Santo. Porque eu não produzo frutos do Espírito Santo se eu não buscar no Espírito essa palavra. E para isso eu preciso me render. Para isso eu preciso me render aos pés do Senhor, como diz essa canção. Muitas vezes nós cantamos, mas não buscamos a essência daquilo que nós estamos falando ou cantando. E é interessante, sabe por quê? Hoje de manhã, Deus é maravilhoso. E Deus, quando fala, você tem que captar a mensagem. Hoje de manhã eu estava conversando com o Marquinhos aqui, na hora que terminou o culto, e com o pai dele, o Odeni, brincando ali de tocar instrumento, né? Eu não fico assim me apresentando muito, porque senão eu tomo o lugar dos meninos. E o Odeni falou assim, para aprender a tocar, primeiro tem que dar calo nos dedos. Irmão, se você quiser tocar violão, primeiro vai ter que dar calo no dedo, para depois você aprender. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Primeiro tem que dar calo em você, para depois você aprender daquilo que eu quero. Irmão, se não tiver calo, sabe, se não tiver uma dedicação, se não tiver uma busca, se não tiver uma entrega, nós não seremos a geração eleita de Deus, como 1 Pedro fala. Lá fala que vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isso é eu e você. Cadê esse povo, essa nação eleita? Cadê esse sacerdócio real? Eu fiquei aqui me perguntando na hora que eu cheguei aqui hoje. Deus de cedo eu estou pensando nos calos. Tem calo no dedo, Peterson? Tem calo no dedo, Marquinhos? Tem calo no dedo, Wesley? Por quê? Porque precisa de tempo, sacrifício, dedicação. E se não der calo é porque você não toca. Meu irmão, nós temos que nos render. O Senhor tem uma geração escolhida dele. Existe uma raça eleita de Deus. Existe um povo de propriedade exclusiva. O que é uma propriedade exclusiva? Fala assim, meu e ninguém toma. Fala comigo, meu e ninguém toma. Isso é propriedade exclusiva, é minha. É só meu, é exclusivo. Ninguém tira de mim.
Isso é o povo que Deus tem. E que Ele olha para mim e para você e fala isso: você é uma raça eleita, você é um sacerdócio real, você é uma geração santa, você é um povo de exclusividade minha propriedade. Agora eu preciso dele, eu preciso me dedicar para ele, e eu preciso me render a ele. Eu estava ali agora pensando o seguinte: há alguns anos atrás tinha muito artista, sabe aonde? Na televisão, os canais de televisão, todos eles, não vou falar o nome de nenhum. Aí se você quisesse ver um artista, você ia lá para a televisão, sentava no sofá da sua casa e você assistia um programa que tinha um artista. Hoje você tem um monte de artista aí na tela do seu celular. O que eu quero dizer com isso? Um artista, ele quer mostrar algo que é dele, que ele sabe fazer, e muitas vezes faz bem feito, mas o resultado que ele precisa ter é algo que a terra oferece, não é algo que Deus oferece. Eu preciso ter muitas curtidas, milhares de curtidas. Eu preciso ter muitas pessoas. Eu tenho que sair falando. Se eu vou no meu supermercado fazer uma compra, eu tenho que falar da compra que eu faço. Eu tenho que mostrar a minha intimidade, eu tenho que mostrar a minha vida, para ver se eu consigo atrair alguma atenção das pessoas, para eu ser um artista. Meu irmão, Deus não quer saber disso. Deus quer saber daquilo que eu me rendo a Ele. Talvez eu possa ser a pessoa que mais tem curtidas nesse mundo, talvez o pastor mais famoso da face da terra, mas se ele não produzir fruto do Espírito Santo, para Deus nada disso resolve. E para você produzir fruto, você precisa ter um bom alimento. A árvore só produz bons frutos se ela tiver uma boa alimentação, uma boa terra, uma boa raiz e uma boa qualidade. Para me alegrar, para vir à casa de Deus, eu preciso produzir esse fruto de alegria em mim. Então eu preciso desse alimento. Eu preciso declarar isso quando eu me rendo aos pés. Eu preciso me render a Ele. Eu me rendo, assim, rendo aos seus pés, não é assim? Tudo que eu preciso pra viver, eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde É nos braços dele. O meu e o seu refúgio está nos braços dele. Meu irmão, não tem outro lugar para mim e para você a não ser nos render aos pés dele. Aleluia. Sabe, buscar esse refúgio nos braços dele. Mas a cada tempo que se passa na face da terra, está ficando mais difícil alcançar o render-se ao Senhor, porque agora eu não me rendo mais, porque agora eu quero ser o quê? Aplaudido, agora eu quero ser visto, agora eu quero ser famoso. Não, meu irmão, é o Senhor. Sabe, é uma geração de Deus eleita que precisa reconhecer esse Senhor. O que eu quero?
onde eu vou? Para onde eu vou? Irmão, para mim ir para algum lugar eu preciso saber um caminho. O meu refúgio, eis-me aqui. Ah, Jesus, se entregue a Ele. Irmão, se entregue a Ele enquanto é tempo. Se entregue ao Senhor enquanto é dia, porque a noite vem. E haverá momentos que nós vamos clamar a esse Deus e talvez nós não vamos ver o socorro dEle. Se lance a Ele, sabe, se entregue a Ele. Eu sei que eu e você temos muita carga. Acho que eu posso abaixar essa máscara, né? Estou distante de você. Eu e você temos muito o que fazer. Eu tenho muito o que fazer. Você também tem. Sabe, a cada dia que passa nós temos mais carga, mais trabalho, mais compromissos, mais um daqui, mais aquilo dali. E essas nossas necessidades vai nos roubando de nos render ao Senhor. Mas Ele é tão bom. O Senhor é tão bom que Ele nos escolheu. Ele é tão bom que Ele está esperando essa raça eleita. Ele é tão bom que Ele está esperando, sabe, esse povo que é de propriedade exclusiva dEle. Vocês querem tomar água rapidinho? Nós vamos voltar. Sabe, eu preciso me alegrar com Deus. Irmão, se eu for depender daquilo que eu passo todos os dias, talvez eu teria estar tomando uns 3 medicamentos ou mais controlados. Não sou contra quem usa, tá? Porque eu sou quem prescrevo também. Cada um precisa de um recurso. Precisa entender isso. Se você precisa de remédio, você tem que tomar remédio. Se você precisa de médico, você tem que ir no médico. Se você precisa de dinheiro, você tem que correr atrás aonde tem dinheiro. Irmão, nada disso é errado. O erro está é quando eu coloco essas coisas acima daquele Deus que me prometeu. O erro está é quando eu fecho o meu coração, entristeço a minha mente e esqueço que há um lugar onde eu posso me alegrar. E esse lugar é nele, não é nas coisas. Eu não tenho que pensar em motivos para não vir aqui porque eu estou triste, não. Alegrei quando me disseram, vamos. Alegrei quando me disseram, vamos. Ele nem tinha ido. Alguém chegou e falei, vamos. Alegrei-me quando me disseram, vamos. Irmão, o motivo de estar aqui não é porque tem um prédio, não é porque tem alguém que fala, não é porque tem alguém que canta, mas o motivo de eu estar aqui, porque essa aqui é a minha casa. Essa aqui é a casa do meu pai. Lá fora eu tenho um monte de problemas, mas aqui não, aqui eu vou me render aos pés dele, porque eu sei que ele vai resolver os meus problemas. Porque eu sei que mesmo se eu estiver tomando um medicamento, o Senhor, Ele é fiel e justo para tirar de mim essa medicação.
E se não tirar, meu irmão, continue. Por quê? Porque a minha vontade nem sempre é a vontade de Deus. E a vontade de Deus nem sempre é a sua vontade. Exemplo, você recebeu uma notícia agora mesmo, que você não imaginava, que você não queria, e foi uma má notícia. O que significa isso? Você não fez nada de errado, não aconteceu nada, você não está pecando, você está vivendo a sua vida com o Senhor. De repente você recebeu uma notícia que te desagradou muito, uma notícia ruim. Isso chama-se vontade de Deus. Para quê? Para um propósito. Existe um propósito. Meu irmão, não existe nada de Deus que não tenha um propósito. Essa enfermidade está aí porque tem propósito. Talvez alguém tenha uma sequela do Covid. Talvez alguém aqui perdeu um parente, uma pessoa que gostava muito por causa dessa enfermidade. Vontade de Deus. Deus continua sendo o mesmo. É eu que preciso voltar a ser a nação eleita de Deus. É eu que preciso de entender que eu tenho um dono. É eu que preciso saber que eu tenho um Senhor que me escolheu antes que houvesse mundo, antes que houvesse qualquer coisa. Diz a palavra que antes da fundação dos séculos Ele já tinha me elegido nele. Antes que nós havíamos sido feitos no útero da nossa mãe, Ele já tinha escrito e determinado todos os nossos dias. Abra sua Bíblia comigo em Juízes. Livro de Juízes, capítulo 2. Meu irmão, o livro de Juízes foi colocado por Deus, porque não tinha quem comandava o povo de Deus. E o Senhor escolheu pessoas, para que essas pessoas pudessem trazer uma direção para Deus, para o povo de Deus. Então, juízes foram pessoas direcionadas por Deus para conduzir. Juízes. Tirar a máscara, sim? Eu tiro, depois vocês me lembram de colocar a hora que eu descer aí, tá bom? Como é que está o cabelo ali, Magda? Tá bonitinho, cabeludo, né? Muito cabelo, às vezes cai assim, eu vou dando um reparo. Às vezes cai, gente, mas cai assim, até no chão, tá? E ele não volta mais. Isso acontece de vez em quando, né, Gabriel? De vez em quando eles caem assim, e por uma infelicidade eles não voltam mais. E eu não posso viver daquilo que não volta mais, amém? As estações existem para que as coisas possam mudar, sim ou não? Eu não posso viver a mesma estação a vida toda, porque se eu ficar só no verão, vou ficar só no calor. Sabe, se eu ficar só no outono, vai ter só flores. Não, meu irmão, nossa vida ela tem que mudar de estação. Deixa eu voltar para cá, que senão eu vou para outra palavra, amém? Eu e você somos uma raça eleita. Fala assim, amém, pastor. Eu recebo. Fala aí, eu recebo. Eu sou essa raça. Fala com voz de profeta, eu sou essa raça. Eu sou eleito dele, escolhido dele. Eu sou essa propriedade que tem um dono, e esse dono é fiel. Ele não me deixa, ele não me vende, ele não me dá para o outro. Esse é o Deus que você tem. Ele não te troca. Aqui na terra tudo se troca, amém? Aqui na terra é fácil trocar as coisas hoje. Você compra um celular bom hoje, daqui 2 meses já tem
milhares de celulares melhor que aquele que você comprou. E, meu irmão, isso é o consumismo. Tem que ter muito carro diferente. Tem que ter muito celular diferente. Para quê? Para atrair nossa mente para querer mais. Porque é bom, não é? É bom, hein? Claro que é bom. Só que essas coisas têm nos roubado do nosso Senhor. Mas a palavra continua dizendo que eu sou essa raça eleita de Deus. Irmão, Juízes, no capítulo 2, eu vou ler para você, eu vou fazer o contrário. Eu não tenho o hábito de pregar a mesma coisa de manhã e à noite. Mas hoje de manhã, assim, eu não consegui, dizer tudo aquilo que eu queria sobre esses versículos. E com certeza eu posso pregar várias vezes sobre isso, que eu não vou conseguir dizer tudo. Por quê? Porque a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável. Mas eu preciso ainda dizer mais algumas coisas sobre esses versículos. Meu irmão, aqui em Juízes, no capítulo 2, no versículo 10, aqui é o seguinte, eu vou resumir para você. Aqui Josué morreu, amém? Josué, depois de Moisés vem Josué comanda o povo ali na terra prometida, e chega o fim da vida de José. 110 anos, José morre. E no versículo 10 diz assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Irmão, uma geração saiu do Egito, amém? Entrou no deserto, amém? Viu um monte de sinais de Deus, milagres. Aquela geração que entrou no Egito, ela morreu no Egito. Uma outra geração entrou na terra prometida. Eu vou só te colocar no tempo. E quando Josué morre, nasce uma outra geração, uma terceira geração de Deus. Uma terceira geração do povo de Deus. E aqui em Juízes capítulo 2 diz para mim e para você que essa geração não, o quê? Conhecia a quem? Ao Senhor. Uma terceira geração que não conhecia ao Senhor e não sabia dos teus feitos. A terceira geração depois do Egito, diz a Bíblia, que essa geração não conhecia a Deus e não sabia dos milagres que Deus tinha feito durante o deserto, durante o período daquele povo na terra prometida, porque eles lutavam para conquistar essa terra. 1 Pedro capítulo 2, versículo 8 e 9 diz isso para mim, que nós somos o quê? Uma raça eleita, um sacerdócio real, uma geração santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Meu irmão, o Senhor tem um povo. O Senhor tem, uma raça escolhida. Eu e você precisamos ser essa raça escolhida de Deus. A terceira geração que nasceu depois do Egito, diz a Bíblia que ela não conhecia Deus. Meu irmão, e para mim falar alguma coisa de Deus, eu preciso conhecer a Ele. Para mim falar alguma coisa de alguém, eu preciso conhecer esse alguém.
Para me falar alguma coisa de um caminho, eu preciso saber que caminho eu estou. E se você não tem um caminho, você vai por qualquer caminho, porque você não tem. Quando eu não tenho um caminho, qualquer caminho o quê? Serve. Mas para mim, para você não. Nós temos um caminho. Nós temos uma palavra delegada, uma palavra escrita. Meu irmão, e a única coisa que muda a minha história quando eu sei o caminho que eu vou seguir. O que define a minha rota, o que define a minha caminhada é o caminho que eu escolho para seguir. Volta um pouquinho a sua Bíblia para Josué. Volta só um pouquinho, Josué capítulo 23. Meu irmão, nós estamos vivendo um mundo de muita coisa, de muita diversidade. Sabe, um mundo de muita novidade, um mundo de muita atração. Tudo nos atrai. É muita coisa que nos atrai. Mas por mais que esse mundo te ofereça, irmão, eu vou até inverter. Deus sempre tem mais para te dar do que o diabo para te tomar. Irmão, por mais que esse mundo se diversifique, por mais que haja milhares de modelos de telefone, de carro, seja lá o que for, e você tenha dinheiro suficiente para consumir o que você quiser, meu irmão, tudo isso o diabo pode tirar de você. Só que eu tenho uma palavra para te dar. Deus tem muito mais para te dar. Deus tem infinitamente mais para te dar do que o seu inimigo para te tomar. Sabe por quê? Porque Ele prometeu. Porque Ele fez uma promessa. E diz a palavra que Ele é fiel e justo para cumprir algumas promessas. Diz a palavra que Ele é fiel e justo para cumprir todas as promessas. Meu irmão, o Senhor jurou para Abraão que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu e como os grãos da areia da praia do mar. Faz a conta. Depois, só que você tiver tempo, você faz a matemática e me conta. Eu sou bom de matemática, mas eu não vou fazer essa matemática agora. Conta lá depois e me fala. Só que antes disso, o Senhor pediu uma prova. Sim ou não? Deus pediu uma prova para Abraão. E uma prova o quê? Fala assim, muito dolorida. Fala comigo, muito dolorida. Uma prova que só Abraão podia fazer. Sabe por quê? Porque Deus não vai pedir algo para mim e para você que nós não conseguimos fazer. Porque Ele seria injusto em fazer isso. Ele estaria colocando uma carga sobre as minhas costas maior que eu consigo suportar. Deus não faz isso. Deus falou para Abraão, vai Abraão, pega o seu filho, seu único filho Isaque. A pastora Eva pregou domingo sobre isso aqui. Sobe lá no monte.
sabe, e sacrifica ele para mim. Aí sabe o que me chama a atenção? O que me chama a atenção é que Abraão, depois dessa palavra de Deus, diz a Bíblia que ele levantou de madrugada. Você levanta de madrugada à toa? Só se você perdeu o sono, sim ou não? Se você levanta de madrugada, 5 horas da manhã, 5:30, 6 horas, é porque você precisa. Meu irmão, Abraão levantou de madrugada. E sabe o que mais me chama a atenção ainda? É que antes disso ele já tinha preparado os animais para ir para o holocausto. Ele já tinha preparado a madeira para queimar o seu filho Isaque. Ele já tinha chamado os seus servos. Ele já tinha preparado toda a carga. E de madrugada ele foi. E ele se rendeu. Eu me rendo aos teus pés. Onde eu encontro o quê? Refúgio, onde eu encontro descanso. Irmão, Josué foi escolhido por Deus, não foi à toa. Eu falei isso aqui de manhã. Josué, antes da sua morte, aqui no capítulo 23, ele deixa uma direção para o seu povo. Josué, prevendo a sua morte, chegou no final dos dias, ele sabia que ele ia morrer qualquer dia. Ele reúne os anciãos, os mais velhos, ele reúne os chefes das tribos, ele reúne os maiorais, e ele chama esse pessoal e fala: olha só, eu vou deixar um conselho para vocês, eu vou deixar uma direção para vocês, eu vou relembrar vocês algumas coisas. E Josué, meu irmão, não foi escolhido de Deus à toa, não. Josué foi escolhido de Deus porque quando Moisés falava com Deus face a face na tenda, Moisés falava com Deus face a face na tenda, Josué estava na porta da tenda. Quando Moisés subia para o monte, ficava lá jejuando 40 dias e 40 noites naquele monte, Josué estava no pé do monte. Quando Moisés separa os 12 príncipes para espiar a terra prometida, os únicos 2 que vêm e falam daquela terra e que iria vencer aqueles gigantes é Josué e Calebe. Lá tem gigante, mas nós vamos matar o gigante. Lá tem gafanhoto maior que nós humanos, mas nós vamos matar esses gafanhotos. Sabe por quê? Porque lá é uma terra que mana leite e mel. Porque lá é uma terra que os cachos de uva precisam de 2 homens para carregar. E sabe por quê? Porque lá é uma promessa de Deus para nós. Tem promessa. Vamos ler aqui, tem promessa. Josué capítulo 23, versículo 14. Tem promessa. Agora Deus só cumpre as promessas se eu me render a Ele. Sabe, se eu entender o seguinte: me alegrei quando me disseram. Eu não preciso nem ir, mas já que me falaram, eu já me fiquei alegre. Josué no capítulo 23, versículo 14 diz assim: eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. Ou seja, José está dizendo assim: olha só, reuni vocês aqui, eu estou dizendo para vocês que eu estou indo, tá? Eu vou morrer, tá certo? Sigo todos os caminhos da terra. Que caminho é esse? Fala assim: morte. Fala comigo, me ajuda, gente, morte. Eu preciso ser ajudado, amém? E vós bem sabeis
de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nem uma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor. Nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todos vos sobrevieram. Todas vos sobrevieram. Nenhuma delas, o quê? Falhou. Irmãos, Josué deixou um baita conselho. Josué deixou uma direção. Josué deixou uma recomendação. Só que no 2 ele fala assim, no 2 não, né? No 15. E sucederá que assim como vieram sobre vós todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças até vos destruir destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Ou seja, da mesma forma que Deus cumpriu todas as suas promessas e nenhuma delas falhou, o que ele fala? Assim também, eu sou esse mesmo Deus. Vamos de novo? Olha, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor. Josué, antes de morrer, ele faz uma recomendação excelente. O que eu e você faria talvez tempos antes de nós morrermos, se nós soubéssemos? Ou o que você faria talvez para uma pessoa que está no leito de morte? Que palavra você daria para ele? Que recomendação você faria? Eu queria deixar essa reflexão nessa noite comigo e com você. Irmão, Deus prometeu. Até então, Josué fala para aquele povo: olha só, eu quero relembrar vocês. Eu estou indo, vou embora, mas eu quero dizer para vocês que nenhuma daquelas promessas que Deus já fez, prometeu, nenhuma delas falhou. Nenhuma delas deixou de existir. Só que Juízes no capítulo 2 diz para mim e para você que a terceira geração, a próxima geração depois de Josué deixou não, né? Não conhecia mais o Senhor. E se você continuar lendo Juízes capítulo 2, você vai ver que a ira de Deus se acendeu contra aquele povo, e aquele povo foi destruído. E se você ler todo o livro de Juízes, você vai ver toda essa história se repetindo. O povo desviava de Deus, eles eram derrotados pelos inimigos. Eles se rendiam ao Senhor, Deus agia ao favor deles novamente. Só que eles esqueciam de Deus, e Deus vinha de novo com a sua ira. Meu irmão, o livro de Juízes, ele segue assim, todo o livro, você vai ver isso. E sabe como que termina o livro? Cada um fazia o que bem entendia. Meu irmão, não está diferente hoje. Cada um faz o que bem entende. Cada um faz aquilo que acha que é melhor. Eu preciso fazer o meu melhor, dentro do meu possível. Porque não tem como você fazer mais daquilo que você pode. Você só pode dar aquilo que você tem. Não tem como você dar o que você não tem. Tem? Não tem como. Você só pode dar o que você tem.
Agora eu preciso dizer para você que existe esse Deus que prometeu, e como diz a palavra, que nenhuma das suas promessas falhou. Irmão, Deus prometeu para mim e para você. Deus fez uma promessa para mim e para você, e que ela nem é terrena, ela é celestial. Porque a promessa celestial ela é maior do que a terrena. Porque aqui na terra você pode ficar sem nada, o diabo pode tomar tudo, mas lá no céu ele não te toma. Lá o que você tem é teu, porque o Senhor te deu. Lá você tem porque você foi para a casa do teu pai, e lá tudo que tem lá é direito seu. E tudo que tem lá é muito melhor do que aquilo que tem aqui. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração humano. Irmão, há um lugar mais alto para mim, para você alcançar. Há um lugar melhor para mim e para você chegar. Agora eu preciso saber qual é o caminho. Eu preciso seguir esse caminho. Eu preciso permanecer nesse caminho. Eu preciso confiar nesse caminho. Eu preciso acreditar nesse caminho. Sabe quando você está viajando e você não conhece a estrada? Hoje você tem o GPS, amém? Fácil. Hoje você coloca e você vai para onde você quiser. E pelo caminho mais rápido. Uma vez prestando vestibular, alguns anos atrás. Só alguns anos. Eu e mais um pouco mais de 2, né? Eu e mais, acho que 2 ou 3 amigos, nós saímos de Brasília, se eu não me engano, e fomos para Pouso Alegre, eu não lembro mais a cidade. E eu até estava dirigindo o carro de noite, madrugada e chovendo. E nós viemos por dentro do estado de Minas Gerais, que tem várias estradas, cidades, né? E chegou um momento que eu não sabia onde nós estávamos. De noite, escuro e chovendo. Sem GPS, né? Que naquela época o celular ainda nem existia. Eu parei o carro, chamei os outros que estavam dormindo, né? Falando, estamos aqui, eu não sei onde nós estamos, não. Duas coisas, você volta, caminho de volta, né? Você segue, não é assim? Irmão, eu voltei, porque eu não sabia para onde eu estava indo. Se você não sabe para onde vai, volte para o caminho, porque existe um caminho. Eu e você sabemos o caminho. Irmão, Josué deixou uma lembrança. Josué relembrou aquele povo, olha só. Até parece que ele estava pressentindo, né? Eu vou morrer e vai nascer uma geração que nem vai conhecer mais a Deus. Mas antes dele morrer, ele lembrou o povo, olha só, o Deus que nós temos é o Deus que nenhuma das suas promessas falhou. É o Deus que cumpriu todas as promessas. Irmão, esse Deus que nós temos, Ele é um Deus que sonha mais alto do que eu e você sonha. Esse Deus que nós temos, esse Pai que nós temos, Ele é um Deus que tem coisas muito melhores para mim e para você. Agora, para mim alcançar esse lugar, tem que dar calo nos dedos. Para mim tocar violão bem tocado, igual o Marquinhos toca, igual os meninos tocam, o Peterson, todos eles, tem que ter calo no dedo. Eu não vou fazer nada para Deus se não houver uma rendição, se não houver uma dedicação, se não houver um tempo,
se eu não oferecer um melhor, e mesmo que eu faça tudo isso, eu posso fazer tudo isso, eu preciso aprender a confiar, eu preciso aprender a acreditar, e eu preciso aprender a esperar. Eu tenho que esperar por Ele. Eu não sei o dia que Ele vem. Eu tenho que esperar por Ele. Eu preciso dizer para você que existe este lugar para mim e para você. Existe um lugar mais alto. Existem sonhos maiores. Existem coisas melhores. Sabe, enquanto isso não acontece, meu irmão, continue o caminho. Enquanto isso não acontece, não esqueça dos feitos que Deus já fez, porque Ele já fez e Ele continua fazendo. E por que não faz hoje? Provavelmente é porque eu não estou passando por esse processo. Existe um sonho. Eu quero declarar essa canção com você. Sabe, existe um lugar para mim e para você. Sabe, eu preciso despertar a sua mente, o seu olhar, o seu ouvido, o seu coração, a sua alma para um lugar melhor. Sabe, nós estamos vivendo uma vida aqui, meu irmão, de escravidão. Sabe, uma vida, me perdoe a expressão, mas muitas vezes infeliz. Infeliz. Sendo que Deus é que me dá alegria, sendo que é Ele que me alimenta, sendo que é Ele que tem o melhor para mim. Então por que eu estou infeliz? Há um Deus que prometeu. Sabe, há um Deus que falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele foi. É isso aí, Marquinhos, é isso mesmo, vai lá. Sabe, meu irmão, nós precisamos crer na palavra. Sabe, nós precisamos acreditar nessa Bíblia. Sabe, pode ter um monte de banco vazio na igreja, mas o meu não, o meu estou eu. O meu banco para estar alguém ali só depende de mim, não depende do outro. É eu que preciso querer. Não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Fique de pé, declare essa canção. Adore a Ele, busque Ele. Mas estou cansado, Pai, preciso crer. Acredite Tuas nele. promessas pra contigo. Acredite nessa promessa para você continuar os seus dias. Eu sei que me livraste das acusações. Ele nos livrou lá na cruz do Calvário. Mas Ele pagou o preço. Estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Declare Os isso. sonhos de Deus são Declare isso. maiores Creia nessa verdade. que os teus. Há um sonho dele maior que os Tão nossos. grandes que nem pode imaginar. Ah, Jesus. Não desanime, filho, vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Ah, Senhor Jesus. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Por isso vale a pena acreditar. Acredite nele. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. É na presença dele.
Sabe, na presença dEle, é com Ele. Eu sei que não há nenhuma provação, Não há nada maior que o nosso Deus. maior do que eu possa suportar. Jesus. Mas estou cansado, Pai, preciso crer. Jesus. As tuas promessas pra continuar. Creia nessas promessas. Eu sei que me livraste das acusações. Ele já nos livrou, Ele já pagou um preço no nosso lugar. Mas estou cansado de chorar. Eu sei que há dia que nós choramos, O Espírito Santo vem renovar. Só tua presença pra me alegrar. se alegre com Ele. Os sonhos de Deus são maiores. Sabe que os disso, teus. saiba disso. Tão grandes que nem podes imaginar. Solar nas minhas promessas, volte a acreditar. Aleluia, eu quero orar com você nessa noite. Os sonhos de Deus são Há um sonho. maiores que os teus. Há sonhos de Deus maiores do que Por os isso nossos. vale a pena acreditar. Sabe, acredite nesses sonhos. O dia está chegando e eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Sabe, é com Ele. Meu irmão, há dias que nós choramos. Sabe, há dias difíceis que nós choramos. Meu irmão, há dias difíceis que nós desesperamos. Talvez há dia na sua vida que você pensa, não, agora eu vou tirar até a minha própria vida. Tanto problema, tanta dificuldade, tanta decepção. Nós só ouvimos falar de problema. Não, meu irmão, nós temos um Deus que resolve os nossos problemas. Agora eu preciso ir para Ele, eu preciso acreditar nele. Eu preciso confiar nele. E eu preciso esperar nele. Você tem aonde se esperar. Você tem aonde se alojar. Você tem aonde se refugiar. Você tem um Deus que prometeu para você. Sabe o que é necessário? É que eu e você precisamos nos alegrar com Ele. Alegrei-me, como me disseram, vamos à casa do Senhor. Declare isso. Sabe, se alegre com Ele. Você devia se alegrar. Se alegre com Ele. Você devia se alegrar. Você Jesus. devia se alegrar. Você devia agradecer. Agradeça a Ele pela sua vida. Agradecer. Você devia agradecer. Agradeça a Ele, agradeça a Ele. Vamos fazer uma oração de agradecimento? Segura aí, Marquinhos. Eu quero orar com você aqui agora só agradecendo. Eu só quero agradecer a Ele. Eu falei que hoje de manhã a gasolina está cara, mas eu agradeço a Deus que meu dinheiro dá para colocar gasolina no meu carro. E Ele gasta muito, não gasta pouco não. Graças a Deus até hoje não faltou nenhum litro. Nem no seu. Feijão está caro, carne está cara, arroz está caro. Mas eu tenho certeza que na sua mesa tem arroz, na sua mesa tem feijão, na sua mesa tem carne. Deus é Deus que prometeu e Ele é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Ele é Deus que prospera a nossa vida. Pastor, mas está tudo difícil, tá? Mas Deus está te prosperando. O que precisa é você continuar com Ele, acreditar nele, permanecer nele e confiar nele. Pai, em nome de Jesus, essa noite nós agradecemos ao Senhor Jesus. Eu, Pai, te agradeço primeiro pelo ar que eu respiro, porque sem esse ar, ó Pai, eu estava morto. E Pai, agradeço, Senhor, porque meu coração está pulsando aqui agora. Porque se não fosse isso, ó Deus, com certeza eu não estaria aqui.
Obrigado, ó Pai. Obrigado pela minha vida. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo privilégio de estar na Tua casa. Meu Pai, obrigado porque o Senhor nos deu essa noite de comunhão com o Senhor, com os meus irmãos, uma comunhão com a Tua palavra. Meu Pai, obrigado porque o Senhor revigora a minha alma aqui agora. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela me ativa de novo para esperar em Ti. Obrigado, Jesus, pela minha família. Obrigado, Jesus, pela minha casa, pela minha esposa, pelos meus filhos. Obrigado, Deus, pelo meu trabalho, que todos os dias o Senhor tem dado pão que me alimenta, que alimenta a minha casa e que ainda, Pai, me faz ajudar outras pessoas. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado pelos lugares que eu vou, pelos caminhos que eu ando, pelas pessoas que me servem. Obrigado, Deus, pela Tua casa, por esta igreja, Pai, por esse salão. Meu Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Meu Pai, obrigado porque o Senhor ainda nos dá uma oportunidade única de falar da Tua palavra. Meu Pai, obrigado. Meu Pai, eu não tenho outra palavra a não ser dizer para Ti obrigado. Sabe por que o Senhor ainda tem sonhos maiores do que os meus? Porque o Senhor ainda, ó Pai, tem algo maior e melhor para a minha vida, para me dar o que eu preciso esperar em Ti. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelos Teus sonhos. Os sonhos de Deus, os sonhos de Deus são os maiores que os meus. Declare isso mais uma vez. Sabe, os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Sabe, eu sei que algum dia você vai chorar. Eu sei que em algum momento você vai desesperar. Sabe, em algum momento você vai ficar ali contrito, achando que não tem mais saída. Mas espere em Deus, espere nessa palavra. Os sonhos confie de nele, Deus porque Ele são declarou. Ele é fiel e justo para que os cumprir. teus, tão grandes que nem Declare pode isso. imaginar. Declare isso, nós vamos encerrar com essa canção. Não desanime, filho, eu vim te Desanima não. consolar. Não desanima não, o Minhas Senhor te consola. promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Acredite nele. O dia Acredite está nele. chegando, eu vou te renovar. Ele é Deus que te Na renova. presença tu vais prosperar. É na presença dele que nós prosperamos, que nós crescemos. Você devia se alegrar. Se alegre com ele. Você devia se alegre com alegrar. Você devia se alegrar. Eu sei que há um monte de motivo para você se entristecer, mas se alegre com ele. Você devia agradecer. Agradeça, agradeça. Você devia agradecer. Agradeça a ele. Você devia agradecer. Tá muito difícil, Senhor, mas eu te agradeço que eu ainda tenho. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, Aleluia. tão grandes que nem pode imaginar. É, Jesus. Ah, Senhor Jesus. Eu vim te consolar. Minhas promessas volte a Acredite. acreditar. Acredite. Josué acreditou e ele conseguiu. Os sonhos de Deus Caleb são acreditou e ele conseguiu. maiores que os teus, Abraão acreditou e ele conseguiu. por isso vale a Ana pena acreditou e ela acreditar. conseguiu. Esther acreditou e ela conseguiu. Maria acreditou e ela conseguiu. José acreditou e conseguiu. E se eu e você acreditarmos, nós conseguiremos. Em o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! É para Ele. Em nome de Jesus. Estamos encerrados em nome de Jesus. Terça-feira e quinta-feira às 19 horas. Em nome de Jesus. Temos oração. De 3 às 6.